A paz do Senhor, meu nome é Neire Alves. Já é um pouco tarde, né? Já é de madrugada, mas eu tô sem um pingo de sono e eu tenho um propósito de falar a palavra de Deus. Quero falar todo o Novo Testamento e depois falar o Velho Testamento. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, até o tempo desse meu projeto, né? Que creio que foi o Espírito Santo de Deus que colocou isso na minha vida para fazer isso, porque tudo que é bom vem de Deus. E aqui eu estou para falar o capítulo 6 de Mateus, porque eu estou numa sequência que fala sobre o Sermão da Montanha. E dependendo do tempo, eu vou até o capítulo 7. Quase não tem ninguém online, mas eu vou deixar já gravado para amanhã, se Deus quiser. Continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Então, uma pessoa que faz esmola para se amostrar, para se exibir, para mostrar para os outros que é uma pessoa bonzinha, ela não é uma pessoa boazinha. Isso não é do agrado de Deus, para ser visto pelos homens. Deus não se agrada disso, você fazer as coisas para ser visto, ser honrado, ser glorificado, porque toda honra e toda glória é para Deus. Tem pessoas, até nesse período de pandemia, dá uma cesta básica, faz uma selfie e publica nas redes sociais. Não é dessa forma que tem que ser. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, nós servimos a Deus não é por vista, nós servimos a Deus por fé. E a palavra de Deus diz que se você der alguma coisa, é como aqui esse versículo está dizendo assim, que a tua mão esquerda, aqui no 3, mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Querendo dizer assim, o que tu faz de bom por alguém, tu não precisa tocar trombeta. Tu não precisa dizer para ninguém. O nosso Pai Celestial que vê secretamente o que tu faz, ocultamente, Ele vai te recompensar publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Não é para nossa honra, não é para nossa glória. É tudo para o Senhor. Se nós temos que se gloriar em alguma coisa, devemos nos gloriar na cruz de Cristo. O 6, lembrando, né? Eu estou numa sequência no livro de Mateus, até terminar o Novo Testamento, depois eu vou para o Velho Testamento. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não seja de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, assim, quando orarmos, não precisamos ficar toda hora repetindo, porque o nosso Pai Celestial, antes da gente abrir a nossa boca, Ele já sabe até o que nós vamos falar. Ele sabe a nossa vida, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Certo? Mas o nosso Pai Celestial diz em sua palavra que nós devemos pedir ao Senhor. Isso nós devemos orar, glorificar o Senhor, pedir por nós, pedir por outras pessoas também.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe pedimos. Eu vou dar só uma pausa, assim, porque quando foi num capítulo anterior, eu queria ter explicado uma coisa, eu esqueci. Então, eu vou só retornar um pouquinho para o capítulo 5 e depois eu vou novamente para o capítulo 6, porque eu queria explicar uma coisa, porque como é uma sequência, eu sei que um dia alguém vai querer ver essa sequência do começo ao fim. Então, eu quero deixar, né, para essa pessoa que vai assistir todos esses vídeos, 5:30 de Mateus, que diz assim: E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Isso aqui quer dizer que se existe alguma coisa em você que não é do agrado de Deus e que o Espírito Santo até fala com você sobre isso, porque o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, convence dos nossos erros. Se existe algo em você que está escandalizando o reino de Deus, escandalizando o Evangelho, que você retire isso. Peça ao Senhor que retire isso que está te atrapalhando. Você tem que ser luz da terra, sal do mundo. Então é necessário que você seja limpo e se converta dos seus maus caminhos. Então, assim, a palavra de Deus diz: se existe alguma coisa que vai impedir um dia nós chegarmos lá no céu, é necessário que nós venha pedir ao Senhor ajuda e que retire isso da nossa vida. Então eu queria muito falar sobre isso, porque eu não tinha explicado no 5. Vamos retornar aqui para o 6. Portanto, vós orareis assim. Vou só como é que se anteceder um pouquinho. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, nós devemos sempre, na oração, né? A gente dizer que seja feita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela sempre é boa, perfeita e agradável. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque tudo pertence ao Senhor, as coisas visíveis que Ele criou, os céus, a terra, o mar, o universo, as galáxias, o sol, a lua, as plantas, os animais, os vales, os montes, as geleiras, tudo foi feito para a glória de Deus. Então nós devemos sempre falar: o poder e a glória para sempre. Amém. Porque tudo pertence ao Senhor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então nós devemos perdoar sempre as pessoas que nos ofende, porque assim o nosso Pai Celestial também vai nos perdoar. Por quê? Porque nós também erramos. Não é só o nosso semelhante que erra em relação a nós. Nós também erramos de vez em quando, porque nós somos falhos. Quem somos nós para dizer que somos perfeitos, que não somos falhos? Muitas vezes nós não vemos as nossas falhas, mas o outro vê a nossa falha. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis
contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então, tudo que a gente faz na vida, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Não é para os homens, porque nós servimos ao Senhor. Então, assim, a nossa fé não é por vista, nossa fé em Deus, fé na palavra de Deus. Então, as pessoas às vezes se preocupam muito em agradar o outro. Se nós agradarmos ao Senhor, automaticamente nós estaremos agradando o nosso próximo. Continuando, o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Isso aqui é o capítulo 6 de Mateus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consumem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então a palavra de Deus está dizendo que nós não devemos assim se preocupar para juntar tesouros aqui. Nós devemos juntar os tesouros eternos, tesouros para a nossa vida eterna. Por quê? Porque os tesouros do céu, o que é? Os tesouros da terra, vamos dizer, o povo aqui briga pelo ouro, briga pela prata, briga pela posição, quer nome, quer honra. Mas a Bíblia diz que nós devemos juntar tesouros lá no céu. O tesouro lá no céu que é o perdão, é o amor, é adorar o Senhor na beleza da sua santidade, é a temperança, é a mansidão, é promover a paz, onde quer que a gente esteja. Então, isso é juntar tesouros no céu, juntar coisas boas. A candeia e os tesouros da terra, nós sabemos que aqui vai ficar. Porque tudo vai ser consumido, tudo aqui enferruja. Nós devemos, aqui o ladrão fica pensando em roubar nossas coisas, mas nós devemos pensar algo muito mais além. Jesus veio para nos dar uma vida eterna, uma vida em abundância. Não é essa vida aqui passageira, que nós somos criança, jovens, adolescentes, jovens, passamos pela terceira idade, envelhecemos, depois partimos. Não, o Senhor Jesus veio para nos dar uma vida eterna, começando aqui. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. Então, é assim, a respeito mesmo que eu falei, né? Eu falei aqui no capítulo 5, que eu retornei. Porque, assim, se existe alguma coisa nas nossas vidas e que isso vai prejudicar a nossa salvação, nós devemos pedir ao Senhor ajuda, pedir ao Senhor libertação, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos libertar. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo tem o poder de libertar o homem das densas trevas, das castas de demônio, de tantas coisas que às vezes o inimigo põe na vida do ser humano. E nós não podemos servir a Deus e a mamão. Existe só um caminho. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então nós devemos seguir ao Senhor. Não podemos estar no meio. A Bíblia diz também que nem é
Ou a pessoa é quente ou a pessoa é frio. Não existe meio termo. Não existe assim a coluna do meio. Não, em hipótese alguma. Não pode. Nós devemos servir somente a um Senhor. E devemos servir ao Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que nos fez a sua imagem e semelhança. Nós devemos ser verdadeiros adoradores. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então, essa palavra, o Senhor está falando para nós que nós devemos confiar nele, independente da circunstância, independente da situação. O Senhor quer confiança. Quando o povo de Israel estava ali, em frente ao Mar Vermelho, eles nunca imaginaram que o mar fosse abrir, mas o Senhor queria que eles confiassem que o Deus de Israel, que tinha mandado 10 pragas para o Egito para que eles pudessem ser libertos, tinha o poder de fazer qualquer outra coisa. O Senhor da nossa vida, Ele quer que nós tenhamos confiança nele. Devemos confiar, sim, Neire, mas tem coisas que humanamente, como é que nós vamos confiar? Mas nós servimos ao Senhor por fé, não é por vista. Porque se for por vista, nós vamos perecer. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, assim, nós vemos que os passarinhos, quando dá mais ou menos assim, que vai anoitecendo, eles já vão se preparando, começa a louvar ao Senhor, dormem, não tem celeiro, não tem casa. Podemos dizer assim que a casa deles é a árvore, né? O ninho que o Senhor providenciou, mas assim, eles não têm celeiro, não têm geladeira. E o que acontece? Bem cedo de manhã, eles louvam ao Senhor. E da mesma forma, Deus quer que você, bem cedo, louve ao Senhor. Lembre de algum hino que você gosta. Comece a glorificar a Deus. Assim que você acordar, lembre-se que tem pessoas nos hospitais querendo estar no seu lugar. Pessoas com respiradores, pessoas entubadas, pessoas na UTI. Então, nós devemos glorificar ao Senhor, o Senhor da nossa vida. Temos sempre motivo de gratidão. Devemos sempre, bem cedo, agradecer ao Senhor pelas nossas vidas. Sempre tem algo a agradecer. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Então, nós que somos cristãos, nós que cremos na palavra de Deus, nós que somos luz, em hipótese alguma nós podemos ser parecidos com as pessoas do mundo. Porque o mundo, eles vivem abalados. Eles se abalam com tudo. Por quê? Porque eles não consomem a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. O ser humano vive nos prazeres dessa vida, vive como se nunca fosse morrer, vive como se fosse eterno, mas nós confiamos no Senhor. Por isso que nós devemos ter essa palavra no nosso coração, como a palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus tem a resposta de todas as coisas, até mesmo as coisas maus que às vezes acontecem nas nossas vidas, mas isso faz parte. A Bíblia diz que Jesus disse que não nos tirasse, Pai, não tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. E Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Porque
porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, você deve servir ao Senhor com toda a sua alma, de toda a sua mente, com todo entendimento, com toda a sua força. Porque quando vier o dia mau, a sua casa não cair, a sua casa é morada do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas é bônus, é acréscimo. Eu quero lhe falar o seguinte, que esses acréscimos, que esses bônus, um dia vai ficar. É o reino de Deus, o reino futuro, o reino que nos espera, as mansões celestiais que estão nos esperando. Então assim, e as outras coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas, serão bônus e um dia vai ficar. Porque nem o nosso corpo nós podemos levar quando a gente morre. É nosso espírito. Um dia vai sair e vai novamente voltar para Deus. E essa palavra aqui, ela é poderosa, ela é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Lá a divisão da alma e do espírito que nem um médico sabe. Mas o Senhor Jesus, que é médico dos médicos, soberano, que está à direita do Pai, sabe onde é esse divisor. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu reconheço que é muito tarde da noite, mas eu quero tanto deixar gravado logo para amanhã, isso para a glória de Deus, porque é um propósito que eu coloquei no meu coração, de falar a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Então, nessa hora, a maioria das pessoas estão dormindo, mas eu estou aqui para servir ao Senhor e para cumprir o seu propósito. O capítulo 7 tem assim, continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Meus amores, o Sermão da Montanha, ele começa aqui no capítulo 5 e ele se encerra no capítulo 7, mas pensa, esses capítulos, algo riquíssimo para nossas vidas. Se a gente cumprir o que tem aqui, esse Sermão da Montanha, é uma bênção de Deus para a nossa vida. Então tem assim, no capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Nós não podemos julgar ninguém, nós não somos juiz. Só o justo juiz, que é Deus, que pode julgar. Porque Ele conhece a nossa mente, a nossa vida, a nossa estrutura, a nossa vida. Quem somos nós para julgar? Não, quem pode nos julgar é Deus. Ele tem poder para nos julgar, porque Ele nos fez. Nós não podemos julgar ninguém, nós não somos perfeitos. Nós também falhamos. Então, você gostaria de ser julgado? Pois é, então você também não pode julgar. Mas nele fulano fez uma perversidade, fez uma maldade. Sim, mas deixe isso para Deus. Você não é o justo juiz não para julgar as pessoas, não. Porque com o juízo com o que julgardes, sereis julgados. Olha só, se você julgar, também você vai ser julgados pelo próprio Deus. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no algueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o algueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o algueiro do olho do teu irmão. Então, olha só, o que é que a Bíblia diz? Como reparas tu no algueiro do teu irmão, tendo uma estaca no teu olho? Isso é o próprio Jesus ensinando. Que Jesus, ele ensinava com toda a autoridade, com toda a mansidão, com toda a certeza, com toda a convicção, porque ele era o próprio Filho de Deus. E certa vez alguém perguntou, mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. E nós somos filhos de Deus, porque Jesus conquistou isso lá na cruz do Calvário. E precisamos ser discípulos de Jesus e sermos parecidos com Jesus. Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizeste o que eu vos mando. Então, vamos fazer o que Jesus mandou.
Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise e voltando-se vos despedace. Agora, a bondade de Deus, o verso 7, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, vamos buscar o reino de Deus. Se você buscar o reino de Deus, a porta se abre para você. Jesus entra, faz morada, varre da sua mente tudo aquilo que não é do seu agrado. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, o inimigo não tem poder de se andar contra a nossa vida. O território dele é desfeito. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então vamos buscar, vamos bater. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, Deus disse que se nós damos boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus. Porque Deus, ele é perfeito e nós somos falhos. De vez em quando nós falhamos. Portanto, tudo que vos queres que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Então, a Bíblia toda se encerra assim, na horizontal. Servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. E na vertical, aliás, na vertical e na horizontal, é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas uma coisa, automaticamente, se você ama a Deus de toda a alma, de todo o coração, de toda a mente, você vai automaticamente amar o seu próximo. E se você falhar, logo você está de joelho no chão pedindo perdão. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Realmente, o caminho para o céu é um caminho muito apertado, é um caminho estreito, é um caminho de renúncia, mas é um caminho que você tem a certeza que você um dia vai chegar lá. E você tem a certeza que Deus está sempre ao teu lado, no comando, vencendo por você. É estreitinho mesmo. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, se você está ligado em Cristo Jesus, se você está ligado na videira verdadeira, você vai dar bons frutos. E até um bêbado sabe, se você é luz do mundo e sal da terra. Toda árvore que dá bom fruto, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Então, se nós estamos servindo a Deus, todas as pessoas vão ver o nosso fruto. É o fruto do amor, da paz, da alegria, da temperança, da mansidão, da misericórdia, da benignidade, da amabilidade, da fidelidade. Então, assim, portanto, pelos frutos conhecereis. O mundo conhece se somos luz, se somos sal da terra, se estamos produzindo bons frutos ou maus frutos. Então, importa que a gente leia a palavra ou escute como você está escutando. Digo a vocês que não é em vão. Se você está escutando, é uma bênção de Deus. Você está recebendo, você parou. Porque muitas vezes as pessoas clica aqui, clica lá, e às vezes não para ouvir a palavra de Deus, não para ler, e você tem essa grande oportunidade.
quem entra no reino dos céus? Quem entrará no reino dos céus? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todos, né? A Bíblia diz, que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque Deus nos sonda, porque Deus nos conhece, porque o Senhor nos conhece as intenções do coração do homem. Deus sabe o propósito do homem. Como aqui logo no começo, né? Que eu falei aqui, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, porque tem pessoas que dão esmola e todo mundo diz, ai, fulano é tão bonzinho, fulano é tão amoroso, mas o propósito daquela pessoa muitas vezes é ser visto. E a Bíblia diz que nós devemos dar esmola e a nossa mão direita, a esquerda não deve saber. Então, assim, nós não devemos tocar trombeta, dizer que nós demos, que somos bonzinhos, porque tem que ser tudo em secreto, em oculto. Aí nosso Pai Celestial, que vê tudo secretamente, vai nos honrar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ai, Jesus, tem misericórdia, né, de nós, né, dos nossos filhos, da nossa geração, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, né, que eles possam, através de nossas vidas, conhecer o que é servir a Deus, o que é andar na sua luz, o que é passar por essa vida, andar nos caminhos de Deus e deixar um legado. Agora, o versículo 24, os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós devemos alicerçar as nossas vidas a cada dia, onde? Em Cristo Jesus, na palavra que Cristo falou para nós, na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar na nossa mente, guardada, para não pecarmos contra o Senhor. A palavra de Deus é defesa, a palavra de Deus é escudo. Olha, é impossível alguém passar nessa vida e vencer se essa pessoa não guardar a palavra de Deus. Porque você vê que até o inimigo de nossas almas, conhecedor da palavra, foi até Jesus tentar com a palavra num contexto totalmente diferente. E Jesus atacou, falou a palavra certa para ele, afugentou e disse, sai daqui, Satanás. Porque o inimigo, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E nós devemos ter essa palavra para que ninguém venha nos enganar. A Bíblia diz que se aparecer um anjo de luz anunciando outro evangelho, nós não devemos aceitar. Então, assim, isso é o que está alicerçado. Porque quando você está alicerçado na palavra de Deus, pode vir as tempestades, os terremotos, as tsunamis, mas é uma casa que não cai. Ela não cai porque ela é edificada na palavra. Na palavra, Cristo é a palavra. Cristo é o maná do céu. Cristo, ele se fez carne, habitou entre nós. Cristo falava tudo segundo a vontade de Deus. Nós devemos consumir o maná do céu, que é a palavra de Deus, para quando vier os maus tempos, a gente poder estar alicerçado na rocha e não cair. E devemos buscar o reino de Deus constantemente, né? Porque tem gente que estão brincando, às vezes vão para a igreja, mas não estão consumindo a palavra, não estão levando a sério. Por quê? Porque essa palavra, ela tem que estar no nosso coração, guardada todos os dias, para a gente enfrentarmos esse mundo mal
com a espada de poder, que é a palavra de Deus. A autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas, né? Jesus, ele ensinava com autoridade a palavra. E ele nos concede essa autoridade, essa certeza, essa fé da gente falar a palavra de Deus com convicção, com certeza, com graça, com unção. E ele não ensinava como os escribas. Os escribas eram doutores da lei, eles eram mestres da lei. Eles conheciam muito bem o Torá, os primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, que é Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Mas as pessoas ficavam surpreendidas, porque Jesus falava com autoridade, falava com mansidão, com esperança, com convicção, com muita verdade, porque ele era a verdade. Então, assim, eu agradeço a Deus, porque eu consegui mais um capítulo falar, né, para o projeto da leitura da Bíblia que eu estou fazendo nas três redes sociais, que é no Face, no Instagram e no Zap. No Zap nós estamos lendo a Bíblia pelo Zap e eu estou assim, de vez em quando, passando atividades bíblicas e nós estamos aqui caminhando pela graça de Deus. Eu agradeço muito a Deus essa rica oportunidade de estar aqui. E eu vou fazer uma pequena oração para concluir. Ó Pai Santo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus, da terra, Deus bendito, Deus que tudo pode, Deus Criador do universo, Deus que nos fez, aqui estou, Senhor, sendo grata, porque eu consegui agora, Senhor, mais 2 capítulos, falando a Tua palavra, Senhor, não que eu sou capaz, mas é Tu que capacita, Senhor. Muito obrigado por esse dia que está se iniciando, é uma madrugada, posso dizer que é a pregação da madrugada, Pai, mas, Pai, eu me encontro muito feliz, porque Tu és grande, Tu és Senhor das nossas vidas, e eu te peço por essa pessoa que está assistindo, dá uma noite tranquila, um sono reparador, abençoa sua casa, sua família, Senhor, e ajuda-nos sermos, Senhor, assim um vaso nas Tuas mãos, sermos instrumentos, Senhor, enquanto é dia, antes que a noite venha e venhamos dizer que não temos contentamento, mas queremos estar na Tua presença, queremos cumprir o Teu ID, queremos, Senhor, a cada dia proclamar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, faça essa oração e agradeço por tudo. Amém.